Boa noite, irmãos. Vamos dar início a mais uma aula, dessa vez começando sobre o Novo Testamento. Porém, é importante lembrarmos que entre o Velho Testamento e o Novo Testamento é denominado um período chamado de período interbíblico, tá? Então, é um período onde o Senhor nosso Deus, ele ficou em silêncio, tá? Não houve manifestação do seu poder. Eh, Foi possível perceber nesse período a ascensão do Império Romano, a tradução do Velho Testamento para o grego, né? Começou a haver também nos manifestação do poder de Deus, tá? E houve nesse período a revolta dos Macabeus, né? O surgimento de partidos políticos como os fariseus, saduceus, tá? Os escribas, tá? Os publicanos. Então houve o surgimento, tá? Dessa conjuntura antes do Novo Testamento, tá? E surge o Novo Testamento. O Novo Testamento significa nada mais do que boas novas, né? O anúncio de boas novas, boas notícias, tá? Então, nós vamos ter nessa aula de hoje um resumo sobre os livros de Mateus e Marcos, Lucas e Atos dos Apóstolos, tá? Então, nós vamos dar início, tá? Pedindo para o Senhor nosso Deus nos abençoar e que o seu Espírito Santo possa nos conduzir, tá? Nos orientar e que possamos ter a revelação do Espírito, tá? Frank Thielman, ele comenta que é um dos mais importantes temas teológicos de Mateus é a correspondência da vida de Jesus, tá? Com diversas eh, declarações das escrituras judaicas. Ou seja, o livro de Mateus ele foi escrito basicamente para o povo judeu, né? A grande intenção do apóstolo era provar para os judeus que Jesus era o prometido nas Escrituras, tá? Então, o próprio Jesus disse que cumpriu a lei e os profetas, tá? Então, Jesus não contradiz ou ele revoga a lei e os profetas, mas ele também não apenas o reafirma, ele os cumpre, né? Ele leva ao objetivo divinamente pretendido, porque ele aponta, tá? Eles, os profetas, apontam para ele, Cristo, né? Então, Jesus é o intérprete definitivo da lei. Então, só Jesus ele traz o entendimento correto, tá? Da Torá, né? E pode fazer isso porque ele é o Messias prometido, tá? Então, para os cristãos, não é para os cristãos, Mateus ele demonstra, né, que Jesus ele cumpre a Torá, ele é a chave, tá, para o relacionamento com Deus, o Deus de Israel, né? Ou seja, em outras palavras, Jesus pessoalmente substitui a lei, tá, como revelação da vontade de Deus por completo, tá? Então, eh, Jesus, no Evangelho de Mateus, é o único que começa com a genealogia, tá? Mateus dá início ao livro do seu livro, né? Falando sobre a genealogia de Jesus. Por quê? Porque a intenção dele é provar que Jesus é descendente de Davi. Uma vez que as profecias falavam que o profeta, o Messias, né, na boca dos profetas, viriam da linhagem de Davi, tá? Então, na época de Jesus, predominava a ideia de que o rei messiânico seria filho de Davi, ou seja, descendente do rei Davi. Então, todos os escritos, né, os escritores do Novo Testamento, Mateus é o que dá mais ênfase, tá, a essa eh, ancestralidade de Jesus, né, como filho de Abraão. Por sua vez, podemos perceber, né, que Jesus é o descendente de Abraão, mediante o qual serão benditas todas as nações. Então, o principal título cronológico do livro de Mateus é o filho de Davi, tá? O filho de Deus. Então, é o filho de Deus, mas não como outros chamam filho de Deus. Ele é o filho, tá? De forma única, desfrutando então de um relacionamento com o Pai, com uma intimidade sem paralelo, tá? Então, Mateus, ele identifica Jesus como Javé na citação de Isaías 43, né? Uma vez que Isaías, né, ele fala Senhor é Javé, e em Mateus é Jesus. Jesus é Emmanuel, Deus conosco, tá? Então, podemos perceber
que o Evangelho de Mateus possui, né, interesses especiais em preservar o ensino de Jesus sobre a igreja, né? Ele é o único evangelho que emprega o vocábulo igreja, tá? Então, em primeiro lugar, Jesus prediz que a igreja ainda estava no futuro, né? Edificarei a minha igreja, tá? Então, o fato de que Lucas, né, usa o termo, né, igreja no seu evangelho, mas o emprega 24 vezes em Atos, tá? Isso é significativo. Então, poderíamos dar a entender que ele não considerava a igreja como presente, até o período narrado em Atos, tá? Então, em segundo lugar, podemos perceber que Jesus dizia, né, também eu lhe digo que você é Pedro, que é Petros, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, esta pedra é Cristo, né? Então, quem é ou o que é a pedra sobre a qual a igreja será edificada? Desde a Reforma Protestante, é comum ouvir que a pedra é o próprio Cristo, né? Ou a Confissão de Pedro. No entanto, né, se nós fizermos uma leitura mais natural do texto e entender que o jogo de palavras que aponta para Pedro, tá? O Dr. Carson, ele comenta que se não fosse pela reação protestante contra os extremos de interpretação do catolicismo romano, tá? É, seria duvidoso, seria duvidoso, tá, que muitos considerassem que a pedra fosse alguma coisa ou outra pessoa que não Pedro, tá? Então, embora, tá, eh, em outras passagens, Jesus seja a pedra. Então, aqui se edifica ou constrói a sua igreja, tá? Seria, né, desta maneira. Então, mas em que sentido, então, Pedro é a pedra no qual sobre a igreja será edificada? Pedro é a pedra sobre a qual Jesus edificará a sua igreja, né? Não como indivíduo, mas como representante dos apóstolos, tá? Então, nesse sentido, a igreja de Jesus Cristo é apostólica ou não é a igreja de Jesus Cristo, tá? Então, declarar que a igreja é apostólica não é afirmar que existe uma linha direta, tá, de sucessão através do indivíduo. É reconhecer, tá, que a mensagem e a missão dos apóstolos, conforme são mediados através das Escrituras, tá, devem ser para toda a igreja, tá? Então, em terceiro lugar, também no livro nós podemos perceber que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? E nem a porta poderá vencê-la. Em quarto, né? Ou seja, Jesus também diz a Pedro: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus. O que você desligar será desligado também, tá? Então, Pedro é o representante dos apóstolos e recebe a chave do reino dos céus, que são elucidadas com as ações de ligar e desligar, tá? Então, ela indica aqui a autoridade para perdoar ou reter o perdão dos pecados, tá? Então, os ministros, tá, ordenados e a igreja continuam essas ações apostólicas de ligar e desligar, tá, através do século, mediante a autoridade, né, da palavra apostólica, né? Então, eh, no livro de Mateus, tá, tudo direciona a Jesus como rei, né? É o evangelho que mais cita a frase para que se cumpra o que fora dito, tá? A palavra reino aqui é encontrada 56 vezes, tá, no evangelho de Mateus, né? Então, embora tenha sido originalmente escrito para a igreja de Antioquia, né, constituída de judeus, tá, e gentios, claramente o objetivo não era apenas ficar restrito naquela congregação, tá? Então, a Bíblia, ela responde a pergunta sobre quem foram os 12 apóstolos de Jesus, em três passagens diretamente em Mateus 10, 2 ao 4, em Marcos 3, 16 a 19 e Lucas 6, 13 a 16, tá? Então, esse é uma síntese do Evangelho de Mateus. Em seguida, nós temos o livro do
apóstolo Marcos, né? Apóstolo Marcos, tá? Conhecido como João Marcos, ele foi um missionário, tá? Que em companhia de Paulo e Barnabé, tá? Está lá em Atos 12, 25, tá? E filho na fé do apóstolo Paulo, 1 Pedro 5,13. Então, Marcos, ele teria sido, tá, o intérprete de Pedro, tá? Ele não faz parte do grupo dos 12, né, nem dos 70, mas foi um homem apaixonado por Cristo. Então, provavelmente ele escreveu 60 anos depois de Cristo, durante a perseguição, tá, dos cristãos pelos romanos. Então, esse é o segundo livro dos evangelhos e é tido por muitos como o primeiro a ser escrito, né? O livro de Marcos é o mais breve dos quatro evangelistas. É um livro dinâmico, tá? Que narra a trajetória de Jesus e a maior parte dele é repartida nos evangelhos de Mateus e de Lucas. Então, Marcos, ele se dirige a um público de gentios, especialmente romanos, e descreve Jesus como servo. É um livro no qual mostra Jesus como servo. Ou seja, esse livro mostra Jesus em ação, né, com a capacidade divina de curar os doentes, né, de controlar a natureza e subjugar os poderes do inimigo. Tá? Então, o uso frequente e imediatamente, e então, mantém a sua narrativa em constante movimento. Então, o tema do livro de Marcos, do apóstolo Marcos, né, traz Jesus como um servo sofredor, né? E é possível ver em suas narrativas sobre a interação de Jesus com os incrédulos hostis, né? Os líderes judeus, tá, que queriam matá-lo, está lá no capítulo 9, seus vizinhos escandalizados com as atitudes dele, né, capítulo 6, e até mesmo seus familiares, que pensavam que ele era louco. Então, a a humilhação de Jesus reflete os seus discípulos deveriam seguir. Qualquer um que entre vós que deseje destacar será vosso servidor. Tá? E qualquer dentre vós que deseje ser o primeiro deverá servir os outros. Então, o Salvador, ele profetiza 3 vezes sobre o seu sofrimento, sua morte e sua ressurreição, né? Mas seus discípulos não entenderam o significado. Tá? Então, durante a sua última ceia, né, o Salvador entra em Jerusalém, né, na última semana da sua vida, tá? Ensina aos seus discípulos sobre o Getsemane, sobre a crucificação, tá? Sobre a sua ressurreição. Então, o tema central do livro, né, de Marcos, né, é sobre o reinado de Jesus. Então, nós podemos ver isso claramente, tá, em seu evangelho. Então, em relação ao evangelho de Marcos, né, começa o reinado de Deus, além de ser o tema central da pregação de Jesus, né, também é anunciado com o conteúdo do evangelho de Marcos, né, em capítulo 1, versículo 15. Então, podemos perceber então, tá, que no livro de Marcos, tá, ele relata, né, o sofrimento de Cristo, ele acrescenta também o seu conteúdo história da paixão, passando pelo processo de Jesus, dirigindo-se ao ponto alto, cheio de tensões de morte com as trevas, grito de agonia de Jesus. Tá? Entre 3 ocasiões, Jesus diz que ele é como filho do homem, e que deverá sofrer e morrer para o cumprimento das Escrituras. Tá? Então, ele descreve como filho do homem. Tá? Então, o filho do homem indica o destino de Jesus em termos de sua atuação e função. Alguns, né, historiadores, teólogos, acreditam que esta expressão provém de Ezequiel 2, do 1 ao 3, né, mas a maioria dos estudiosos relaciona a Daniel 7,13, onde a profecia menciona que alguém como filho do homem. Então, esse é o evangelho do apóstolo Marcos. Em seguida, nós temos o evangelho do Lucas. Tá? Então, Lucas, ele era um médico, tá? Ele era médico, é, é endereçado, o evangelho é escrito para um homem, para Teófilo, está lá em 1,3, tá?
Ele foi escrito provavelmente no ano 70, 80 depois de Cristo. Tá? Não fica muito claro quem é o Teófilo, embora alguns acreditem que ele poderia ter sido um oficial romano. Tá? E o livro de Lucas é o último, tá, judaico e o mais universal dos quatro evangelistas. Tá? O apóstolo, ele traça a genealogia de Jesus, além de Abraão, o patriarca dos judeus, né? Fazendo todo o caminho até voltar a Adão. Então, Lucas, ele também demonstra, tá, a compaixão de Jesus por todas as pessoas, né? Soldados romanos, viúvas, doentes, leprosos e muito outros. Esse evangelho de Lucas demonstra a ressurreição de Jesus, tá? Predito o nascimento e a missão de João Batista, de Jesus Cristo, tá? Testemunhas, eles atestam que o bebê Jesus é o Messias, tá? Aos 12 anos de idade, Jesus ensina no templo, tá? João Batista prega o arrependimento e batiza, né? Batiza Jesus no Rio Jordão. Então, Jesus Cristo é tentado no deserto, em Nazaré ele proclama a si mesmo como Messias e é rejeitado, tá? Ele chama 12 apóstolos e ensina, né, seus discípulos, ele perdoa os pecados e realiza muito milagres. Então, Jesus ensina por parábolas, tá? Ele ensina sobre ofensas, fé e perdão, né? Ele cura os 10 leprosos e ensina sobre a segunda vinda. Então, é, Lucas é um livro poderoso, né? Um Deus que pode executar seus propósitos e o faz. Tá? É demonstrada a supremacia de Deus sobre todo o mundo, especialmente em trazer a salvação à humanidade. Né? Lucas diz que Jesus foi morto conforme o plano determinado e a presciência de Deus. Tá? Diante da pergunta que podemos perceber dos discípulos sobre quando o Senhor iria restaurar o reino de Israel, Jesus diz, né, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria eternidade. Ou seja, no entanto, tem passagens como 13, 48, não quer dizer que é Deus quem determina a salvação de uns e condenação de outros, mas que a salvação depende da iniciativa de Deus, que não somente envia a palavra, mas também prepara o coração de homens e mulheres para receber. Então, diversos estudiosos chamam a atenção, podemos perceber, pelo fato de que o plano de Deus está dividido em fases. Por exemplo, Joseph, ele dialoga, ele fala com Hans, outro filósofo famoso, teólogo também, e propõe que existem três fases: o período de Israel, desde a criação até João Batista, o período de Jesus, desde o batismo de João até a ascensão de Jesus, e o período da igreja, que vai da ascensão de Jesus, né, à sua volta. Então, podemos perceber então que o plano de Deus e a história da salvação está escrito no livro de Lucas, ou seja, o plano de Deus para perdoar os pecados dos seus filhos rebeldes, gentios, judeus, ou seja, os gentios eles necessitam de perdão divino, né, por terem corrido na idolatria, e os judeus precisam dele por rejeição dos mensageiros de Deus. Tá? Então, no livro, vemos no livro de Lucas, né, vemos Jesus como servo, sofredor, profeta. Tá? O anjo Gabriel ele chega, ele diz a Maria, né, que será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, né, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, podemos perceber, né, que Jesus é o Messias esperado e que traz salvação ao seu povo. Além de Messias e servo sofredor, podemos ver que Lucas identifica Jesus como profeta escatológico. É passível de percebermos que o judaísmo ele distingue o Messias e o profeta escatológico, mas Jesus foi ambos. Né? Então, por fim, podemos perceber que Lucas diz que Jesus é o Senhor. Né? Relações com o mundo judaico, né, e com o mundo helenístico, a ligação é mais forte com o judaísmo, no qual o Senhor, por muitas vezes, é designado de Senhor. Né? Então, isso ainda não pode ser
é considerado uma expressão de divindade, mas fala pelo menos dele ser outro ser, de seu caráter transcendente, tá? Então, Lucas é o evangelista que mais faz referência ao Espírito Santo. Então, essas referências do Espírito Santo indicam que Lucas possui um claro interesse teológico no Espírito Santo, tá? Lucas escreve mais sobre os tópicos da riqueza que qualquer outro escritor, né, no Novo Testamento. Lucas considera a riqueza uma espada de dois gumes. Ela pode representar uma ameaça ao discipulado, porém o seu uso apropriado pode beneficiar os propósitos salvíficos, né? Por exemplo, a palavra do rico tolo, né, que é exclusiva deste evangelho. Jesus ensina, né, diante do pedido para arbitrar disputa sobre uma herança, né? Ele começa falando: tenha cuidado e não se deixe dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Lucas 12, tá? Então, Jesus ele prossegue. E na parábola, né, fala sobre um homem que constrói celeiros, uma outra palavra também, maiores para armazenar uma grande colheita, e pensou: então direi à minha alma, você tem depósito muito, você tem depósitos, muitos bens, para muitos anos. Descanse, come, bebe e aproveita a vida. Lucas 12, 19. O homem rico demonstra então um foco rígido, autocentrado e um acúmulo do bem supérfluo. No entanto, naquela noite, tá, Deus pedirá sua alma dele e outras pessoas usufruirão da sua riqueza. E o homem ficará sem nada e sem Deus. Então, a parábola ilustra o ser humano que ajunta tesouros para si, mas não é rico para com Deus, né? Mas então a gente pergunta: o que é ser rico para Deus? Significa reconhecer a gratidão que tudo que temos vem de Deus e nos esforçar para usar o que Ele nos dá para o bem de outro e para a sua glória. Amém, Jesus. E finalizando, nós temos Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, né, é uma continuação do livro do Evangelho de Lucas, né? Quando ele foi encontrado originalmente, era um único livro, né? Lucas e Atos dos Apóstolos constituíam uma única peça literária, né? E nos concílios seguintes foi que houve uma separação, uma vez que o Evangelho de Lucas trata da história de Jesus e Atos conta a história dos apóstolos e da igreja. Então, é, tradicionalmente a gente atribui a Lucas, tá? E ele cobre os eventos que ocorreram mais ou né, entre os anos 30 e 60 depois de Cristo, né? Ele é chamado originalmente de Atos dos Apóstolos, né, por ser uma ponte entre a história de Jesus nos Evangelhos, tá, e a vida da igreja, nas cartas que se segue a seguir. Então, Lucas começa com a ascensão de Jesus aos céus, né, e depois de 40 dias de atividade por pós-ressurreição, tá, abordando as verdades sobre o reino de Deus, 10 dias depois, né, Deus mandou o Espírito Santo, né, ao festival, ao dia inesquecível, que é o dia de Pentecostes, né? E a igreja nasceu naquele momento, né? Estava Pedro orando e o Espírito Santo veio e batizou, tá? E em seguida Pedro prega e 3.000 pessoas aceitam a Cristo. Então, por meio do Espírito Santo, os discípulos foram capazes de pregar ousadamente sobre Jesus e 3.000 pessoas se converteram. Então, naquele dia, os líderes judeus, temendo, né, o povo, né, e o movimento, assim chamado, do caminho, na época era chamado movimento do caminho, né, começaram a perseguir os crentes, que se espalhavam por outras partes, né, divulgando então as boas novas. Lembre-se que o Evangelho é boas novas, né, por grande parte do mundo, tá, conhecido. Então, o último pregador, Saulo, né, o último perseguidor, Saulo, ele tornou-se um cristão, depois de encontrar-se, né, com uma celeste e brilhante luz, que era Jesus, na estrada de Damasco. Ele tinha ido com carta para perseguir os cristãos e no caminho o Senhor lhe aparece, tá? Ele fica cego, vai para a cidade, tá? E fica lá por 3 dias. Então, Jesus Cristo ele ministra aos discípulos por 40 dias depois, né, de sua ressurreição e então ascende aos céus.
Então, por inspiração dos apóstolos, chamam Matias, né, para ocupar a vaga que foi deixada por Judas, né, no rol dos 12 apóstolos. Então, Saulo é convertido a Paulo e inicia o seu ministério. Ao ter uma visão, Pedro aprende que o evangelho deve ser pregado aos gentios. Não esqueçam, os irmãos têm que ler o livro de Atos dos Apóstolos. Que visão? Pedro estava no telhado, um anjo aparece, né, e diz para ele seguir um servo que iria chegar, porque anteriormente, né, Cornélio estava a orar e o Senhor aparece para ele e manda o servo e chama Pedro para pregar. Pedro tem a visão do lençol descendo com comida, né, que o Senhor santifica. E assim Pedro vai conversar ou pregar para Cornélio. Né? Então, ser pregado aos gentios. Né? Então, Herodes, na época, Herodes Agripa, né? Ele condena o apóstolo Tiago à morte, tá? Irmão de João, e prende Pedro. Então, em Jerusalém, Paulo é preso e continua a testificar de Jesus Cristo. Né? Então, o Senhor aparece novamente a Paulo. Muitos judeus, então, planejam matar a Paulo. Em Cesareia, ele testifica perante Félix, Festus e Agripa. Tá? Então, Paulo naufraga caminho de Roma. Então, o livro de Atos relata as missões de Paulo, foram três. Tá? Paulo prega o evangelho enquanto está em prisão domiciliar em Roma. Tá? Atos conta sobre o primeiro mártir cristão, Estevão, que é apedrejado, né, até a morte por culpar líderes judeus pela morte de Jesus. Tá? Então, também descreve a transição do evangelho, né, de uma mensagem puramente judaica para uma que alcance todas as pessoas. É o começo de um movimento missionário cristão. Tá? Então, o livro de Atos é um livro que relata a história da igreja. Tá? Ele relata as viagens missionárias de Paulo, tá? A conversão, tá? A propagação do evangelho para os povos. Né? O evangelho começa a ser propagado e divulgado, né, entre as nações. Okay? Então, esse é um pequeno resumo dos meus livros. Tá? Na próxima aula vamos falar sobre o livro de João. Ele ficou em separado, tá? Eu achei importante deixá-lo em separado, porque é um livro que é direcionado a nós, os gentios. Tá? É um evangelho muito, muito fácil de ser entendido, né? E que precisamos compreendê-lo melhor. Os irmãos têm uma compreensão do Espírito Santo, uma boa aula, tá? E qualquer dúvida, estamos à disposição. Fiquem com Deus.